É oficial, o Dembélé pode completar o mundo do futebol 2 vezes. Uma Champions League, uma Bola de Ouro e uma Copa do Mundo. Somente um grupo muito exclusivo de jogadores já conquistaram as 3. Jogadores das prateleiras mais altas do futebol mundial. E o Dembélé, com 29 anos, acabou de vencer sua segunda Champions, tendo uma Copa adiante em que o país dele é muito favorito. Tudo isso combinado pode ainda resultar a sua segunda Bola de Ouro. E não, eu nem acho o Dembélé tudo isso e nem acho que ele fez uma super final contra o Arsenal, mas é interessante ver como que a carreira dele desenrolou. De um jogador que era considerado superestimado por muitos, para o que ele se tornou hoje, e parece que ele entendeu a melhor forma de ganhar a Bola de Ouro. Não se machuque, chegue inteiro pro segundo semestre e nele você destrói. Só que primeiro, antes de tentar analisar aonde o Dembélé pode chegar, eu tenho que dizer que esse nível que ele atingiu também se deve muito ao contexto. Acho que é unânime que não são as individualidades que fazem do PSG um time forte, e sim o seu coletivo. Por se destacar dentro desse coletivo, o Dembélé acaba sendo o merecedor dos prêmios que recebe e vai continuar conquistando por tudo que tem feito. Porém, se a gente voltar há pouco tempo, lembrar do próprio PSG, se esse mesmo Dembélé tivesse num time no estilo de 2021, ele provavelmente não teria o mesmo resultado, mas um esquema focado na parte tática, sem necessariamente um foco em uma única estrela, um jogador que se adapta a múltiplos cenários, ele é perfeito. Parece estranho porque o rosto do futebol francês é claramente o Mbappé, mas já chegou o momento que a gente pode colocar o Dembélé como equivalente. Agora, como é que ele foi de uma piada pra isso? Por que é uma surpresa o Dembélé tentar chegar nessa prateleira do futebol mundial? A gente tem que ver tudo isso. O mais curioso é que isso poderia não ser tanta surpresa assim. Quando apareceu no Rennes, Dembélé já era tratado como um dos maiores talentos do país pela velocidade, habilidade e controle de bola na sua temporada de estreia. E em 2015-16 já tomou o time titular, foram 12 gols e 5 assistências, considerado por muitos até melhor que o Kylian, pois além dos gols tinha um drible muito diferente, mudança de direção, o mais importante também chutava com as duas praticamente com o mesmo nível. O Dembélé encantou a França e a sua carreira foi crescendo de forma gradativa e muito bem feita. Quando foi pro Dortmund foi ótimo porque é um time especialista em formar jovens, onde o Osmani participou de mais de 30 gols na temporada, se consolidou entre as maiores promessas do futebol mundial, inclusive marcando gols decisivos contra o Bayern. O problema foi que ele queimou uma etapa. Talvez ficar do Borussia mais um tempo seria o ideal, só que em 2017, quando chegou a proposta do Barcelona, ele decidiu ir pra lá. Pode ser que se fosse uma transferência normal tinha dado tudo certo, mas como foi, do jeito que foi, não deu. Por o Barça ter acabado de perder o Neymar naquela janela, por ele ter custado mais de 100 milhões. A resposta disso foi muito clara. Logo de cara deu azar de se machucar e perder 4 meses. Imagina isso para um jogador de só 20 anos. 105 milhões é o preço que um time paga para uma promessa Bola de Ouro? Sim. Mas dos jogadores que foram acima de 100 milhões, muitos deram errado. Então parecia que isso ia acontecer também com o Dembélé. Na França, pelo menos, ele tinha muita moral, tanto que a gente fala do Kylian, mas na Copa de 2018 o Dembélé foi convocado e também foi titular nos primeiros jogos. Na fase de grupos começou jogando contra a Austrália e contra a Dinamarca. Será que se o Dembélé tivesse aparecido mais jogos, ele tinha sido um destaque nessa Copa? Óbvio que não, eu tô viajando, mas o ponto que eu tô tentando trazer aqui é que antes do Mundial, pela idade que os dois tinham, ele e o Mbappé eram muito próximos na visão do público. Foi ali que ele gabaritou a primeira página das 3 conquistas, logo com uma das mais difíceis que é a Copa, aos 21 anos poderia conquistar o restante com uma possibilidade bem grande. Só que sendo justo, parecia que ia parar por ali, porque o destino que foi rolando depois não dizia que ele ia ganhar uma Bola de Ouro, nem perto disso. Se a gente tivesse só Rennes, Borussia e Copa, dava pra acreditar, mas como eu falei que a primeira temporada dele no Barcelona já foi ruim, o que aconteceu depois fez com que ele virasse uma piada. No Barcelona, Dembélé era constantemente alvo da mídia por seus atrasos, tinha relatos de que ele tinha alimentação ruim, poucas horas de sono e ficava virando noites jogando videogame com claros problemas de disciplina. Se dentro de campo ele estivesse resolvendo, beleza, mas ele não tava e a fase do grupo também não ajudava. Era falta de comprometimento combinada com uma clara pressão dentro de campo. E virando meme da torcida. Parecia estarmos vendo mais um investimento ruim do Barcelona. Em um time que o Messi fazia praticamente tudo, o Osman era piada. Às vezes sim tinha alguns lampejos, mas sofria com muitas lesões e o símbolo pro mundo de que ele não daria certo foi o gol perdido dele contra o Liverpool nas semis da Champions de 2019. Aquele gol desperdiçado passa a perseguir ele por anos. Tudo que envolvia o Dembélé passou a se mesclar com a fase que vivia o Barça, e ele foi virando um dos símbolos desse fracasso. Não querendo defender ele aqui, mas todos os novos Neymares que chegaram deram errado. O problema do Dembélé é que tinha parte disciplinar, tinha parte das lesões e tinha parte desse gol que ele perdeu. Então ele era o mais fácil de se criticar. Para substituir o Neymar, Coutinho não conseguiu, Griezmann não conseguiu, o próprio Barcelona passou anos procurando alguém para preencher aquele lugar. Porém o Dembélé já era certo que tinha sido um jogador que não cumpriu seu potencial. Nas temporadas seguintes o Barça via sua contratação de 105 milhões de euros, tendo flashes, mas sendo um jogador de inconsistência. Quando o Messi deixa o clube em 2021, o clima era de terra arrasada. E não, ninguém imaginava que teria outro Bola de Ouro naquele elenco, o Dembélé podia até sair, só
que aí chega o Xavi. Com o Xavi no comando ele passou a ter mais espaço, óbvio que a parte física foi um problema. Ao todo no Barcelona foram mais de 100 jogos fora por lesão. Mas aos poucos ele passou a desempenhar um futebol mais próximo do que esperava dele, chegando para sua segunda Copa do Mundo em 2022 com uma chance de ser titular da França. Aí ele desabrochou, conseguiu ir bem, conseguiu desempenhar melhor? Não, tanto que na parte decisiva dele foi muito mal. Até fez bons jogos na Copa, tá? Mas quem carregou a França realmente foi o Kylian, incluindo na final que ele fez 3 gols. O Dembélé saiu substituído ainda no primeiro tempo, a França perde a Copa, perdendo assim a chance de já continuar sua lista de carimbos dos 3 troféus, tendo 2 Copas do Mundo. Mas nesse ponto, pensar em Dembélé bola de ouro é sacanagem, né? No Barcelona, porém, continuou em boa forma com o Xavi quando voltou. Na verdade, o treinador até gostaria que ele tivesse continuado. Era um jogador que em transição mudava jogos e era imprevisível, mas a grana do Paris Saint-Germain foi mais forte. Era um movimento que pra mim parecia que ele tava indo pra ser coadjuvante do Mbappé, e sinceramente parecia um pouco mesmo. O debate sobre o Dembélé nessa época era outro. Será que ele sequer justificaria o investimento do PSG? Porque o do Barcelona ele não justificou. O clube passava por um momento de transição, meio que sem querer de novo o Dembélé foi pra vaga do Neymar, coisa que o brasileiro até zoou em determinado momento, porque o francês demorou muito a engrenar. Não evoluiu bem isso aí, né, Neymar? Na primeira temporada com o Luis Henrique, o PSG já demonstrou melhora com o grupo chegando na semifinal. Mas quando saiu o Mbappé, dá pra dizer que as coisas melhoraram. Foram apenas 6 gols na primeira temporada e na segunda o Paris demorou até se encontrar, tanto que se classifica bem longe das primeiras posições na Champions. Só que o segundo semestre foi brutal pro clube e pra ele. Foi aqui que a possibilidade de tudo que a gente tá falando começou a aparecer. Outra mudança fundamental, não foi técnica nem física, mas sim tática, porque o Dembélé antes trabalhava como um ponta mais clássico e com o Luis Henrique aos poucos teve mais liberdade, chegando a ser o jogador central do ataque do Paris, com ótimos parceiros como Doué, Kvaratskhelia, Barcola e de jogo apoiado, as chances do Dembélé de usar do seu talento foram amplificadas. Ainda teve problemas disciplinares, verdade. Mas quando estava em campo, ele passou a se entregar e pressionar de um jeito que o Mbappé jamais fez. E lembra que ele sumiu na final da Copa do Mundo, lembra daquele lance contra o Liverpool. Uma coisa que é importante, e foi importante a gente passar por tudo isso, é que agora ele passou a ser decisivo nos jogos mais importantes. Hat-tricks, gols em quartas de final, gol em semifinal de Liga dos Campeões, tendo elogios constantes do Luis Henrique, somando números naquele segundo semestre muito acima do normal, sendo importantíssimo na decisão da Champions e terminando a temporada com 35 gols e 16 assistências. Olha, eu preferia que vencesse o Yamal naquele ano, mas olhando hoje, eu acho que a vitória do Dembélé também foi justa. A bola de ouro, além de individual, premiou o coletivo. Tá, então ele já tinha gabaritado o mundo do futebol uma vez. Ganhou a Copa lá atrás, ganhou a Champions e a bola de ouro agora. O que faltaria para ele ganhar isso de novo? Poderia acontecer? Sim, mas não parecia que ia ser tão rápido. Parecia que o Dembélé seria aqueles casos de jogadores que fazem uma temporada sinistra, vencem o prêmio de melhor jogador do mundo e fica por isso mesmo. Até seria provável que ele vencesse a Champions, porque o PSG era um time organizado e muito jovem, mas de novo, o contexto pode fazer ele vencer a bola de ouro e a Copa na mesma temporada. De novo, sendo muito importante e nos momentos decisivos aparecendo. Quem fez o gol da semifinal contra o Bayern? A resposta é Dembélé. O mesmo vale pro gol de empate do Paris contra o Arsenal na final. Quem chamou a responsabilidade foi o francês. Termina a temporada com 20 gols e 11 assistências em 40 jogos, sendo a maioria deles marcados na parte final. Jogando só metade dos jogos da Liga Nacional, mas como o PSG sempre domina mesmo, não faz diferença. E o que credencia ele ainda mais para a bola de ouro é a França. Porque nas duas Copas que participou até agora, o Ousmane teve chance de se provar, não conseguiu, mas em nenhuma das duas ele chegou com o tamanho que ele tem hoje. Pode ser que as características e o poder de decisão que ele traz para o PSG se reflita na seleção nacional também, o que deixaria a França muito mais forte. Pô, já não basta o Mbappé monstro em Copa, o Olise, o Cherki, cara, não acredito, não aguento mais esses caras. Imagina o seguinte cenário, França campeã de novo da Copa do Mundo. O Dembélé não precisa nem ser o principal protagonista, mas só de estar ali, a chance dele ser o bola de ouro é muito grande. Os principais concorrentes dele hoje são quem? O Kane, aí depende muito da Inglaterra e muito bem na Copa. O Kvaratskhelia, eu gostaria que também que tivesse uma menção, só que por não participar do Mundial é difícil dele aparecer. E aí, o Mbappé também ganharia com a França, mas por clubes não fez o que o Dembélé fez. E aí sim, ele gabarita os 3 troféus 2 vezes. Os jogadores da história mais próximos disso são o Messi, que só faltou uma Copa para ele completar 2 vezes. No caso dele, ele ganhou mais bolas de ouro, mas fica por aí. Olha a comparação que eu tô fazendo. Eu tô tentando comparar Dembélé com o Messi. Não faz nenhum sentido. O Dembélé não é desse nível. Como eu já disse lá no começo, pra mim, ele não é tão craque como os jogadores que já fizeram isso uma vez. Mas se ele fizer isso 2 vezes, não dá pra não colocar ele na discussão e é uma marca impossível praticamente de quebrar. É até triste, mas lá na frente é difícil de quantificar aonde vão colocar ele. Dá pra comparar o Dembélé com o Messi ou com o Ronaldinho? É claro que não. Mas o que eu acho que pode acontecer é ele virar o símbolo de uma era específica do futebol moderno.
Vocês vão entender. Nessa era atual do futebol, nem sempre o jogador mais individual ou que mais pode decidir o jogo sozinho vai ser o melhor ou vai fazer mais diferença. Com a evolução do esporte, pode ser que o melhor do mundo sejam caras mais como o Dembélé, que se entregam demais a um coletivo e se destacam entre um elenco de nível muito alto, sendo premiado vencendo troféus que os outros jogadores, até mais talentosos que ele, não chegaram perto de vencer uma vez, imagina duas. O contexto ajuda? Claro que sim, ele nasceu numa ótima geração da França, mas ele tem os méritos dele também porque ele tá na seleção desde os 21 anos, o desempenho dele por clubes, a superação dele é simplesmente impressionante por clubes e nos momentos decisivos da temporada, pelo menos dos últimos 2 anos, é ele quem tem aparecido. Dá pra dizer que ele se tornou tudo o que o Mbappé poderia ser. Da mesma forma que hoje finalmente o que o Barcelona queria que ele fizesse substituindo o Neymar, ele conseguiu fazer, mas do Paris Saint-Germain, que conquistou sua segunda Champions seguida. Vencendo a Copa do Mundo então, aí os 3 cheques que ele já deu em Bola de Ouro, Champions e Copa do Mundo podem duplicar, e ele seria o primeiro na história a fazer isso. O planeta não tá preparado para essa discussão.